para a gente pensar sistema imunológico. Porque, assim, quando a gente conversa sobre medicina chinesa, é muito comum de se falar, o imunológico é o Wei-Qi, é o Qi defensivo, é o Qi que fica para fora. Em termos está certo, mas não é só isso. Vai além. Né? Se a gente percebe só o Yang como parte desse sistema, está falho. Então a gente precisa relacionar Yin e Yang para desenvolver o pensamento, senão vai ficar muito falho, vai ficar muito fraco. Então, assim, estou no capítulo 18 do Lin Shu, e lá tem um trecho. Ele está perguntando sobre a formação do Qi no aquecedor superior e a formação do Qi no aquecedor médio. O Qi que é formado no aquecedor superior é chamado de defensivo. O Qi que é formado no aquecedor médio é chamado de nutritivo. Mas ambos são Qi. Lembra que o nosso Qi correto é formado de uma fração Yin e uma fração Yang. Ele não é só o Yang, ele não é só o Yin. Então, depois que ele fala dessa formação, o Imperador Amarelo pergunta: o sangue e a energia são diferentes no nome, mas na verdade pertencem à mesma categoria. Por quê? E aí o Thibaut responde: a energia defensiva é transformada a partir da energia refinada da água e dos cereais. E a energia Yin, nutritiva, é a variação da água e dos cereais. Então, embora sejam diferentes no nome, pertencem à mesma categoria. Porque são Qi. Ambos são Qi. E aí eu vou voltar lá para o capítulo 3, que nós já fizemos uma aula em cima desse capítulo, na verdade, no começo desse capítulo. Porque a formação e o que realmente importa para a gente é pensar o que é saúde. Aí começa a vir o sistema imunológico, né? A partir do que a gente compreende como saúde. Se nós lembramos que a nossa vida, a nossa existência é formada de Tao, 0, Yang, 1 e Yin, 2. Quando tem o 3, é que nós temos a nossa existência. Então, toda a nossa força, toda a nossa percepção, seja de força para combater patógenos, seja para sustentar o corpo, nutrir o corpo, ele vai estar impregnado no 3. Ele depende tanto do Yin, quanto do Yang, quanto aquele que é anterior ao Yin e ao Yang. Então, ele traz essa percepção lá no começo. E aí depois ele começa a ir falando mais especificamente para que a gente possa expandir o que é Yin e o que é Yang. Então acho que a maior dificuldade quando a gente entra no pensamento da medicina chinesa é compreender que realmente Yin e Yang e acabou. Infelizmente é tão simples e ao mesmo tempo é extremamente complexo porque é gigantesco. Yin é uma pancada de coisa, da mesma forma que Yang é uma pancada de coisa, e ambos só vão funcionar quando conectados. Então ele traz, no começo do capítulo 3 do Suen, do primeiro livro, sobrevivência de um homem depende das energias Yin e Yang e depende dos 5 elementos, o que se costuma chamar de a vida depende dos 5. Os 5 elementos na Terra correspondem aos 3 Yin e aos 3 Yang, ao que se chama as energias dependem do 3. Se alguém violar os princípios de preservação da saúde, com frequência estará lesionada pelos fatores perversos e a doença será contraída. Por isso, as energias Yin e Yang são o fundamento da vida. Então vamos lá, a gente pega a relação do que é Yin e do que é Yang nessa formação da nossa vida. E que ambos devem estar sólidos, vamos dizer assim. E aí ele vai começar a abrir mais essa percepção. Então, por exemplo, ele vem um pouquinho depois e fala,
Existe energia yang no corpo humano, assim como existe sol no céu. Quando o sol não está em sua posição apropriada, o céu e a terra escurecem. E quando a energia yang do homem não está em posição correta, esse morrerá cedo. A operação incessante do céu depende do brilho do sol, e a saúde corporal do homem depende de uma energia yang clara e flutuante que se guarde contra o exterior. Por que que é assim e por que que a gente só olha o defensivo? Porque ele tem a relação do yang, e é o yang que permanece fora, porque o fora é yang. Agora, esse mesmo yang que está fora, ele também atua dentro. Só mais um pouquinho e a gente vai ficar só no debate. Pouquinho depois, uma página depois, ele vem e fala assim, ó, quando a energia yang estiver dentro do corpo e trouxer sua delicada função à tona, irá nutrir internamente a vitalidade e aliviar externamente os tendões. Então, esse yang que está fora, ele também tende a adentrar, porque existe uma troca incessante entre yin e yang. E aí pensa um pouquinho comigo. Se o yang é quem está fora e o yin está dentro, quem pode entrar? O yang. Só que ele só pode entrar quando ele começa a converter-se no yin. Porque lá dentro ele deve ser yin. Então, mais para frente, vários capítulos para frente, ele vai falando da troca, né? da circulação do defensivo e do nutritivo. Um circula de dia, o outro circula de noite. Só que não é verdade, né? Ambos estão circulando incessantemente. Porque se só Qi circular, o sangue fica parado. Se só o sangue circular, o Qi vai embora. E aí a gente sabe que o sangue não circula se não for o Qi levá-lo. Porque quem tem dinamismo é o Yang. O Yin, ele é estático, ele é parado, ele nutre, é uma maravilha, mas depende do Yang para fazer essa função. E aí um pouquinho depois ele fala assim, ó, a chave é conservar-se o físico e a mente quietos e não se preocupar com o que concerne a matéria, mesmo se sua energia yang for substancial e suas estrias da pele densas. Quando suas estrias da pele forem densas, o homem será capaz de resistir a um forte vento perverso e à toxina severa. É importante se adaptar à sequência do tempo para cuidar do físico e do espírito. Isso é preservar a saúde de acordo com a lei do Yin e do Yang. Então vocês veem que não vai ter como separar Yin de Yang jamais. Porque se é só Yang, não tem matéria, é imaterial, ele escapa, ele vai embora, ele fica lá longe. Ele vai cada vez mais para fora e se perde. Mas como ele está vinculado com o Yang estando forte, permite o Yin também ser forte. Estava comentando sobre a via das águas, que o órgão detém a essência e pode nutrir o Yang, a víscera. E a víscera, por sua vez, é ela quem vai ter a função de fazer todo o processamento para jogar a essência para o órgão. Então, Yin depende de Yang, e Yang depende de Yin, e não acaba, não tem como desvincular isso. Para a gente ter um Shen tranquilo, o nosso sangue tem que estar forte, a nossa medula tem que estar ali potente, porque senão ele escapa, não tem quem o segure. É necessário Yin forte e Yang forte. E aí ele vem um pouquinho depois. O Yin serve para armazenar a essência da vida e a energia vital espreita de dentro. E o Yang serve para defender a periferia do corpo e se mantém de guarda do lado de fora. Então você vê que o Yin, estando dentro do corpo, ele tem um Qi por dentro. Ele tem uma fração Yang que está dinamizando, que está carregando a parte de nutrição.
Então, por exemplo, na prática, falava para os alunos, ó, essa mão gelada pode ser deficiência de Qi, pode ser deficiência de Yang, mas também pode ser deficiência de Sangue ou deficiência de Yin. Quando a gente fala de patógenos, de doenças, estamos sempre vendo o Qi saudável mais um Qi deturpado. Então é necessário que a gente separe e observe essa relação de que uma patogenia ela pode ter só o desgaste da fração Yin ou da fração Yang, ou de ambas às vezes, e também pode ter patógenos. Não é sempre que existe patógeno associado, às vezes é só deficiência e tá ali legal. O problema é que com o tempo, essa ausência de saudável permite a formação de patógenos, permite que o patógeno adentre. E o pior de tudo é que depende do nosso comportamento principalmente. E aí ele fala aqui um pouquinho depois, se as energias Yin e Yang do homem forem mantidas em estado de equilíbrio, seu corpo será forte e seu espírito saudável. Se suas energias Yin e Yang falharem em sua comunicação, sua energia vital irá declinar e finalmente ficará esgotada. E aí precisamos separar Qi de energia vital, que ele chama aqui, que é o que a gente fala de Qi original, ou o tal do fogo ministro que eu estava falando lá, ao falar da Via das Águas. Tá tudo misturadinho ali. Então, quando a gente fala, por exemplo, por que normalmente, quando a gente ensina substâncias vitais, nós não tratamos por sangue, e sim por shui, né? Ou uma tentativa de falar o mandarim, aquilo que representa o sangue. A nossa visão ocidental de sangue é um líquido vermelho que tem uma parte de líquido, uma parte de célula e bora lá, né? Carrega oxigênio e vai. Não é grandes coisas, só que quando a gente olha na medicina chinesa, o sangue, ele carrega tudo com ele. Então, quando a gente fala lá, ó, tem uma deficiência de sangue, você que é acupunturista já deve ter ouvido o seu paciente falar, eu tô com anemia? Não, você pode estar com o estado do sangue, a quantidade de sangue perfeita, mas a capacidade desse sangue de nutrir, de refrescar, de desenvolver o Qi até onde precisa, não está de acordo. O sangue é vermelho, porque ele está lotado de substâncias do fígado, do baço, do pulmão, do rim, de todos os órgãos e de todas as vísceras para poder fazer função em todos os locais do corpo. Mas assim, quando a gente fala então de imunológico, sistema imunológico, ao olhar na medicina ocidental, isso tem uma visão. Se mudamos a nossa visão para a medicina chinesa, esquece o conceito, esquece esse conceito. Porque agora a medicina nossa, convencional, está começando a considerar que realmente o tal do espírito, a tal da mente, vai ter função várias no estado do corpo. Se o corpo é forte, se o corpo é fraco, se o corpo tem sistema imunológico ou não. Então, pegar na medicina chinesa e separar o imunológico, só aquilo que depende por fora, é limitar que é só o Yang que tem função. A gente sabe que a função é relativa ao Yang por conta do dinamismo. Mas a nutrição também é função. E aí eu vou deixar uma pulga na cabeça de vocês. Se nutrição é função, ela é Yin ou ela é Yang? Fala aí para mim o que vocês acham sobre isso. A nutrição que vem e que vai a partir do sangue, que vem a partir do Qi nutritivo, ela é Yin ou ela é Yang? Contem para mim aí o que vocês acham sobre isso.